Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Bem, seguimos com mais informações sobre a pandemia e entrevistas sobre assuntos do Parlamento, do Brasil e do mundo, de interesses a todos nós. Certo, Fábio? Certinho, Lília. Tá certo que agora, como a gente faz o jornal ao vivo todos os dias, acontece falhas. Tem hora que a gente pronuncia coisas erradas, mas esse é também o ao vivo, né? O ao vivo não tem como ser sempre perfeito. Vamos a mais informações e notícias para você. Agricultores brasileiros estão realizando vendas com 2 anos de antecedência para aproveitar o recorde no preço da soja em reais. O Brasil é o maior produtor e exportador mundial da oleaginosa. No Mato Grosso, o maior estado produtor de soja, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária informou que 1,3% da safra a ser colhida em 2022 já estava vendida no final de julho deste ano. Segundo a presidência do Instituto, esse tipo de antecipação é algo inédito no Mato Grosso. Bem, já nós vamos dar outro giro com o repórter, né? Exatamente, o Guga Mendonça daqui a pouco vai entrar aqui ao vivo para falar conosco e com os nossos espectadores. Você que está assistindo o nosso jornal da Rede Alesp, a nossa programação do jornal é diária e acontece das 9h30 a 1h30 da tarde. De segunda, quarta e sexta, também nós entramos com a coletiva do governador João Dória, que todas acontece a 12h45. Fique ligado na nossa também programação. Acesse o nosso site e acompanhe tudo também pelo canal do YouTube. Eu acho muito legal essa coisa, a gente ter toda a nossa programação no YouTube, viu, Lilian? Porque a gente está gravando, a gente está fazendo outras coisas aqui e depois, quando a gente está na nossa casa, a gente quer assistir um programa, quer ver uma reportagem que um colega fez e que você acha o assunto bastante interessante, pertinente. Então, eu sou um espectador assíduo lá do Alesp no YouTube. Eu também. Inclusive, o nosso primeiro bloco, né? Todas as entrevistas já estão no YouTube para você que queira assistir, é só acessar lá o nosso canal. Gustavo Mendonça já tá na linha? Agora nós vamos a mais uma entrevista, né? E quem o entrevistado agora vai ser... O deputado Rodrigo Gambale. Isso. Líder do PSL na Assembleia Legislativa aqui do estado de São Paulo. Agora então o Jornal da Rede Alesp vai falar com o deputado Rodrigo Gambale do PSL e ele nos fala sobre ações do combate à Covid-19 no município de Ferraz de Vasconcelos. Deputado, o senhor nos ouve? Sim, muito bom dia a todos que nos acompanham aí pela Rede Alesp. É um prazer estar falando com vocês no Jornal da Rede Alesp e podendo passar mais informações sobre o Alto Tietê, sobre o nosso mandato e tudo que acontece no estado de São Paulo. Prazer é nosso, deputado. O senhor é de Ferraz de Vasconcelos, né, município aqui do estado de São Paulo, localizado na região do Alto Tietê. Qual o raio-x que o senhor faz da atual situação na região dentro desse contexto de pandemia, deputado? Bom, a gente tem nas regiões metropolitanas os maiores problemas, né, devido à concentração de densidade demográfica, a quantidade de pessoas que habitam em poucos metros quadrados de área territorial, e isso faz, claro, que o contato seja mais eminente entre as pessoas e a chance de contaminação aumente muito mais, né? A gente conseguiu um grande trabalho aqui, principalmente para Ferraz de Vasconcelos e o Alto Tietê, onde o Hospital Regional da cidade de Ferraz não receberia respiradores e não seria referência no Covid. Mas, infelizmente, as pessoas, quando elas ficam doentes, elas acabam correndo para o hospital mais próximo, elas não utilizam posto de saúde, estão habituados a procurar hospitais. Mesmo que o hospital regional de Guaianazes, né, ele seria o referência Covid aqui para o Alto Tietê, a população daqui do entorno está habituada a procurar o regional de Ferraz de Vasconcelos. Juntamente com a Secretaria de Saúde do Estado, a gente numa luta
batalhando pela vinda de respiradores para o regional de Ferraz, nós conseguimos 28 novos respiradores. São, então, 16 UTIs individuais no 6º andar do hospital e mais 8 respiradores, mais 12 respiradores dentro da ala de observação e emergência. Um total de 28 respiradores para o hospital regional, e isso tem feito com que a gente conseguisse dar um bom atendimento a toda a demanda Covid que tem sido procurada aqui do Alto Tietê. A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos também organizou um hospital de campanha com mais de 50 leitos, entre leitos de observação, cadeiras, poltronas e, se eu não me engano, 10 UTIs, e isso fez com que a gente conseguisse um maior controle, ou pelo menos ter uma condição melhor de atender a população que passa uma dificuldade tão grande, a população mundial, né? Mas aqui, principalmente da região, que passa uma dificuldade tão grande em busca de atendimento devido a problemas respiratórios acometidos pelo Covid-19. Deputado, bom dia. Quem está falando é Lilian. Obrigada mais uma vez por o senhor ter aceito, né, o convite de participar aqui, porque o trabalho de vocês vindo mostrando aqui no jornal é muito importante para a população, tá vendo que vocês estão trabalhando em pró aos seus eleitores, né? O senhor, não tenho dúvida que durante a pandemia o senhor tem feito um grande trabalho na região do Alto do Tietê, principalmente na saúde, né? E, inclusive, tudo isso que o senhor falou agora, das conquistas que conseguiu para essa região, o senhor também conseguiu, queria que o senhor falasse um pouco também, da ativação da ala pediátrica do hospital, que até então estava desativado. O senhor poderia estar falando, dando esse cenário, sobre mais essa conquista? O hospital regional, a gente falava que era um elefante branco, porque, infelizmente, ele funcionava com menos de 40% da sua capacidade. É impossível que um hospital que teve um investimento de praticamente 100 milhões de reais tinha 2 andares paralisados na sua infraestrutura. São 9 andares. Desses 9, a pediatria e a psiquiatria estavam paradas. A pediatria há quase 10 anos e a psiquiatria indo para 6 anos sem funcionar na cidade. Então, essa foi uma luta desde as nossas propostas de campanha, do primeiro dia após a nossa vitória nas urnas, já buscando melhorias, incentivos do governo do estado ao regional, e a cidade já carece de atendimento pediátrico no sistema municipal de saúde. E não ter um hospital daquele tamanho, sem funcionar a pediatria, isso acabava prejudicando demais as mães de Ferraz de Vasconcelos e do Alto Tietê. Então foi uma luta muito grande, da qual, desses leitos que foram construídos, a reforma foi gasta em torno de 8 milhões de reais, o investimento do Estado de 8 milhões de reais para a reabertura de toda a ala pediátrica. Então, hoje nós temos 10 leitos de UTI pediátrica funcionando, em pleno funcionamento. Estamos inaugurando 25 leitos nesse mês agora que segue, da enfermaria pediátrica, e inauguramos mais 8 leitos da área de observação e área de emergência. Então, é um total de 43 leitos, uma das maiores estruturas do Alto Tietê, agora em pleno funcionamento. E a ala psiquiátrica recebendo 10 unidades, né? 10 quartos, vamos dizer assim, que ele é um isolamento total, né? São leitos individuais para os doentes psiquiátricos, porque até hoje, eles precisavam ficar misturando os homens, mulheres e doentes psiquiátricos. Isso é uma falta de segurança, uma falta de percepção de saúde pública que estava acontecendo lá por esse abandono da estrutura. Mas agora já tem sido uma realidade, o projeto tem se encaminhado, as obras estão na sua finalização, e eu tenho certeza que esses 10 leitos abertos da psiquiatria farão e serão de muita valia para o atendimento, colaborar muito pela demanda psiquiátrica do Alto Tietê. O deputado, o senhor foi autor do projeto 203 de 2020, que esse projeto tinha a intenção de dar, das escolas desse um desconto de 30%, né, na mensalidade durante esse período de pandemia. E esse projeto de lei não foi incluído, né, no famoso projetão aqui da Assembleia, que eram diferentes projetos, né, todos se uniram, né, para
para enfrentamento do Covid-19. Como que o senhor avalia a não inclusão desse projeto, que é um projeto muito importante, principalmente para as pessoas que perderam o emprego, que estão com os filhos dentro de casa, e esse projeto não ter sido incluído no famoso projetão, né? Que todos os deputados se reuniram para poder montar um projeto em pró e para ajudar essa pandemia que assola não é só o país, o estado, mas o mundo. Lilian, isso foi, infelizmente, um sacrilégio cometido pela Assembleia Legislativa não ter aprovado ainda esse projeto de lei. O projeto de resolução que a Assembleia aprovou, que seria um catado de ideias de todos os deputados, da qual aqueles que tinham jurisprudência puderam ser inseridos e aprovados nesse projeto Covid, que a gente chamou, né, esse projetão da Assembleia, não ter colocado essa redução de mensalidades só veio a prejudicar muito o nosso Estado e a população. Para quem tem na renda familiar o custo da educação pública, da educação pública não, o custo da educação privada, ela sabe que o maior gasto do orçamento dela, dos seus rendimentos, é baseado na educação. Ninguém tem dúvida sobre isso. E com a paralisação das escolas, ainda não se pode definir quando será a retomada do ano letivo. Então, algumas escolas procuraram o método EAD e outras simplesmente não fizeram nenhum investimento e ficaram paralisadas. Dizendo o seguinte, quando retomarmos as aulas, aí nós fazemos a reposição desse período. E se não retomar esse ano? Quando vai ter prazo para reposição? É impossível. O Estado pecou e falhou nisso, em não criar uma lei, pelo menos, de adequação, que as escolas adaptassem o sistema EAD ou que tivesse uma metodologia onde todas fizessem a reposição das aulas. Por exemplo, quando foi feita a contratação do curso presencial, a relação de consumo houve na contratação do modo presencial. Quando você passa a dar esse curso a EAD, você está rompendo uma relação de consumo. E isso cabe ações. Então, para que não houvessem situações como essa, de muita reincidência e acabar causando uma grande evasão escolar, a gente utilizou esse projeto para fazer um desconto linear de 30% dos alunos, da mensalidade dos alunos. Os pais de alunos, os alunos, eles fizeram uma movimentação muito grande, mas com muita tristeza, esse projeto não foi incluso. Ele tem sim jurisprudência, nós verificamos a constitucionalidade dele e poderia ter sido adequado. Infelizmente, o governo não deixou com que ele fizesse parte desse projeto do Covid e nós acabamos deixando ele de fora. Agora, eu quero saber, um aluno de medicina que paga mais de 10 mil reais por mês da sua mensalidade, como é que ele vai repor essas aulas? Se ele teve os seus rendimentos prejudicados devido ao Covid, como ele consegue continuar pagando um valor de mensalidade como esse? Ou os valores de mensalidades hoje, em qualquer escola privada, passam dos 300, 400, 500 reais. Isso é mais do que meio salário mínimo. A gente tem uma dificuldade muito grande dentro dessa área. E foi uma pena o sistema educativo, principalmente, ter se unido para discutir uma pauta como essa. A gente sentiu muitas reclamações, porque falava, olha, mas procure a escola, eu incentivei muito, procure a rede de ensino, procure a escola da qual você estuda para negociar desconto. Eles simplesmente reduziram em muito a capacidade de atendimento das secretarias e da ala administrativa e financeira e acabaram não dando suporte ou, na grande maioria, nem abriu discussão para isso. Então, foi um projeto que me entristeceu muito de não receber a aprovação e muito menos, até agora, a apreciação da Assembleia Legislativa. Não foi só o senhor que entristeceu, né? Acho que acredito que foi a população, como o senhor mesmo explanou agora, essa situação em que nós estamos vivendo, esses 30% seria o justo, né? Para os pais que possuem aluno na escola, para as pessoas que estão em universidade. Não foi só o senhor, não, acho que foi a população. Deputado... Ô, Lilian, só para ter uma ideia, não é nem questão de justiça, mas de equalização
da relação de consumo. Por exemplo, eu não sei se você tem filho na faixa aí dos 7 a 12, 13 anos, mas caso tenha, ou para quem está nos acompanhando agora, tenha filho em casa, e esse filho, a escola que você já paga uma mensalidade, adotou o sistema EAD. E os pais continuaram trabalhando, não estavam fazendo home office, mas estavam trabalhando de forma presencial. Eu lhe pergunto, como é que esses filhos ficariam em casa sozinhos? No mínimo, o pai tem que contratar uma pessoa, uma babá, ou contratar uma professora particular, ou alguém para cuidar dos filhos enquanto eles estão fora de casa, porque eles não estão na escola, eles estão estudando de EAD. E aí você vai contratar uma pessoa, vai aumentar o seu gasto, o seu custo familiar, os seus rendimentos vão diminuir devido a essa contratação, e ainda você está correndo o risco de levar alguém para a tua casa que possa estar contaminada com o coronavírus. Então, é duplamente prejudicial. As escolas não pensaram nisso, porque se houvesse um pensamento, eu conversei com alguns representantes, o diálogo não continuou. Se houvesse uma discussão dentro dessa pauta, eles veriam o lado da população, que acabou sendo o lado mais fraco. Muitos falaram o seguinte, mas tem muita gente que não precisa do desconto. O que nós propomos de colocar emenda no projeto? Quem tivesse os rendimentos afetados, que recebessem esse desconto. Isso não foi levado em consideração na hora do acordo, na hora da conversa, na hora da negociação. E independente se a pessoa teve o rendimento afetado ou não, quando ela fez a contratação do sistema, a contratação do curso foi presencial, não foi à distância. Então, tudo isso precisava ser amplamente discutido. E nós não vimos oportunidade para discutir e debater sobre o assunto. Deputado Gambale, eu quero falar com o senhor um pouquinho sobre economia, né? Então, com essa pandemia, muitas cidades, se não a maioria, né, tem sofrido aí com fechamento de alguns negócios, né, comércio, muitas vezes, que passou por uma crise e não conseguiu reabrir. Então, o estado de São Paulo é muito grande. Eu gostaria que o senhor explicasse para o nosso espectador o que movimenta a economia de Ferraz de Vasconcelos, da região do Alto Tietê, e como se encontra esse setor econômico nessa região, nesse momento de pandemia. Bom, alguns setores, eles acabaram até se privilegiando, não com intenção do próprio empresário, mas, por exemplo, as redes de supermercados aumentaram seus faturamentos. Quem trabalhava com sistema de delivery, por exemplo, já tinha uma divulgação através de aplicativos ou em redes sociais, meios de comunicação, acabou tendo um aumento das suas vendas. Então, ele acabou resultando numa maior capacidade econômica. Mas a grande maioria, creio que aí mais de 70% das indústrias, dos comércios, tiveram uma grande perda. É claro que essa retomada tem sido gradativa. Algumas empresas naturalmente quebraram, né? Algumas tiveram muitas dificuldades, mas isso não foi um caso exclusivo do Alto Tietê, do estado de São Paulo, do Brasil. Foi algo mundialmente devido a essa grande pandemia que nós estamos sofrendo. Foi um grande aprendizado para a população, algo que essas gerações jamais viram. Ferraz de Vasconcelos, por exemplo, é uma cidade dormitória, onde a grande parte da economia que gira é advinda do comércio e de algumas indústrias da cidade. Só que a cidade tem 200 mil habitantes, praticamente, e em torno aí de 40, 50 mil pessoas pegam a linha férrea, o trem da CPTM, todos os dias para trabalhar. Então, praticamente 1/3 da população se desloca através um quarto da população se desloca através do transporte público para ganhar o pão e o sustento de cada dia. Isso acaba influenciando e atrapalhando a economia do comércio local. Porque quando a pessoa trabalha fora, é natural que no seu horário de almoço, na hora da sua saída do trabalho, é o tempo que ela tem hábil para encontrar o comércio aberto e acaba gastando nas outras cidades. O certo é que o emprego, a renda gire em torno e dentro de cada município para que você consiga fazer o comércio local ser mais forte. Mas a gente hoje enfrenta a fase amarela, né,
da liberação e da abertura dos comércios, com horários ainda reduzidos, mesmo que eles estão tendo uma maior flexibilização, e nós temos visto e estamos percebendo uma retomada a passos lentos, mas que tem acontecido. Muitos comerciantes têm reclamado de que ainda mesmo com a abertura das portas, o seu movimento não chegou nem à metade do que tinha antes, mas é claro, isso vai acabando fazendo com que a economia vá retomando, e a gente sabe que não vai ser uma retomada da noite para o dia, vai ser um pouco dolorosa e ela vai trazer grandes estragos, porque não são só na parte da saúde física, né, e mental, mas sim também na parte da nossa saúde financeira. Deputado, eu agradeço, né, a participação aqui no Jornal da Rede Alesp e parabenizo o senhor, né, pelas ações que o senhor tem feito no Alto do Tietê, que é bastante, assim, muito boa, e com certeza a população de lá deve estar muito agradecida. Muito obrigada e tenha um bom dia, deputado. Muito obrigado, eu que agradeço pela oportunidade, sempre ao Jornal da Rede Alesp. Quero mandar um beijo para a jornalista Kate, que me fez o convite para estar participando, a Lília, todo o pessoal da Rede Alesp, e dizer que sempre que for solicitado, estarei aqui para prestar contas e falar sobre o nosso mandato, nosso trabalho pelo Estado de São Paulo. Uma ótima semana a todos e contem comigo. Obrigado. Obrigada. Obrigado, bom dia. O Jornal da Rede Alesp acabou de conversar com o deputado Rodrigo Gambale, do PSL, que falou sobre as ações de enfrentamento da pandemia do novo coronavírus no Alto do Tietê. Vamos a mais notícias e informações para você, telespectador. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu nesta semana que os partidos políticos deverão reservar verba no fundo eleitoral e tempo de rádio e TV de forma proporcional entre candidatos brancos e negros a partir das eleições de 2022. A proposta de cotas de candidatura foi rejeitada no TSE, mas segue em debate no Congresso Nacional. Um dos principais museus brasileiros, o MASP, que é o Museu de Arte de São Paulo, fechado desde março por causa da pandemia da Covid-19, disponibilizou uma prévia virtual da exposição Hélio Oiticica, a dança na minha experiência. É possível apreciar uma seleção de imagens das obras do pintor, escultor e artista plástico, que foram montadas no subsolo do museu. Há ainda um vídeo com uma visita guiada à exibição do curador-chefe do museu, Tomás Toledo. Os interessados em conhecer um pouco mais dessa exposição podem acessar o link masp.org.br/exposições. É muito bacana, né, Fábio? Eu gosto quando os deputados eles vêm aqui, que realmente esse jornal é para eles, né? Para eles mostrarem o trabalho que eles fazem na região do eleitorado deles, o que eles defendem. E a gente vê que mesmo nessa pandemia, né, com esse vírus tomando conta do mundo, eles correm atrás e estão ajudando a população. Sabe outra coisa que eu gosto, Lilian? É o fato desses deputados, eles trazerem informações da região deles, né? Da base eleitoral deles. O estado de São Paulo é extremamente grande, né? Os nossos espectadores estão espalhados aí, hoje até pelo YouTube, Brasil afora, né? Então, o espectador em casa, ele acaba conhecendo um pouquinho das cidades de cada deputado, da região de cada deputado, da economia, das particularidades dessas cidades. Eu acho isso muito legal. Com certeza. Vamos a mais informações para você que está aí nos assistindo. Um estudo realizado por cientistas de vários países, inclusive brasileiros, sugere que as mulheres têm resposta imunológica mais eficiente à Covid-19. As conclusões publicadas na revista científica americana Nature apontam que o sexo feminino desenvolve anticorpos mais rapidamente que os homens, mas a pesquisa não consegue explicar os motivos dessa diferença. O estudo analisou 98 pacientes, na qual 47 homens e 51 mulheres, com média de 60 anos, e identificou que elas desenvolveram uma resposta mais eficiente das células T, aquelas que estimulam a produção de anticorpos ou destroem diretamente as células infectadas pelo vírus.
O estudo revelou ainda que as mulheres desenvolvem formas menos graves da Covid-19 e sugere que homens, principalmente acima dos 60 anos, serão os mais beneficiados quando a vacina for descoberta. Há mais informações. 6 meses depois de enfrentar o primeiro caso de Covid-19, o Brasil registra um triste dado. Ultrapassamos os Estados Unidos em número de mortes por cada 100 mil habitantes. De acordo com os números do Johns Hopkins, referência mundial no estudo da pandemia, o Brasil apresenta 55,05 mortes e os Estados Unidos 54,18. O Brasil ocupa o 10º lugar no ranking mundial. No estúdio, a relação dos óbitos e a população de cada país, o ranking da Universidade Norte-Americana aponta San Marino na liderança, com 124,32 mortes a cada 100 mil habitantes. Isso mesmo, Lília. Em seguida vem a Bélgica, com 87,51. Peru, com 86,48, Andorra, 68,83 e Reino Unido, 62,44. Depois de superar os Estados Unidos, o Brasil está próximo dos números da Suécia, 57,08, e Itália, 58,65. Agora falando um pouco sobre meteorologia. O furacão Laura atingiu no início dessa quinta-feira a costa sudoeste de Louisiana, perto da divisa com o Texas, nos Estados Unidos. A tempestade, que chegou à categoria 4, provocou ventos de 240 km por hora, chuvas torrenciais e aumento da água do mar, varrendo parte da costa da Louisiana com uma intensidade que a região não via há mais de um século. As autoridades do Centro Nacional de Furacões ordenaram a evacuação da região imediatamente, pois as consequências podem ser catastróficas para milhares de pessoas. Enquanto isso, os Estados Unidos já registraram mais de 5 milhões e 800 mil casos confirmados de Covid-19 e mais de 180 mil mortes em decorrência da doença. Bem, agora nós vamos de volta para o giro dos repórteres, né? E vamos receber agora novamente aqui o nosso jornalista e colega de trabalho, Gustavo Mendonça. Você está nos ouvindo? Boa tarde, Lilian. Boa tarde, meu caro Fábio. São 12 horas e 31 minutos, perfeitamente com mais informações aí do Parlamento Paulista, viu, Lilian? Vamos lá, Guga, o que você trouxe de novo para a gente de informação para o telespectador que está nos assistindo sobre essa casa, que é a maior casa do país, né? Bom, inicialmente eu vou falar um pouquinho da reunião das 10 horas da CPI da violência sexual contra estudantes do ensino superior, que caiu por falta de quórum, então não aconteceu esta reunião. Eu quero alertar também na agenda da casa, amanhã temos reunião da CPI das fake news, eleições 2018, com a finalidade aí de analisar 4 itens e temos um ato solene às 6 da tarde, amanhã, dia 28, iniciativa do deputado Carlos Gianazzi, o ato solene em homenagem às educadoras da educação infantil. Lilian e Fábio, eu quero falar de 2 projetos também de tramitação aqui na casa, mas importante antes lembrar do ato solene que houve ontem, né, da Lei 17.186, de 21 de outubro de 2019, é uma lei da deputada Damares Moura, do PSDB, que institui, né, o dia da campanha Quebrando o Silêncio no estado de São Paulo. Esse ato aconteceu ontem, o dia do Quebrando o Silêncio, ele é celebrado anualmente no 4º sábado do mês de agosto, é uma lei, e ontem a deputada Damares Moura fez esse evento que é exatamente, né, para chamar a atenção contra a violência a violência contra as mulheres. É um projeto de lei muito interessante de iniciativa da deputada, e ontem tivemos esse ato solene. Outro projeto que tramita aqui na Assembleia Legislativa e devemos ter desdobramento nos próximos dias, é o projeto de resolução número 15 do deputado Campos Machado, que estabelece exatamente a realização das atividades parlamentares em ambiente virtual.
no contexto da pandemia provocada pela Covid-19. Nós tivemos o projeto de resolução 14, né, que acabou não tendo quórum para aprovação e o deputado retirou. Depois do apelo de alguns deputados, o deputado Campos Machado apresentou de novo o projeto de resolução 15, com algumas mudanças, atendendo emendas que foram colocadas em plenário no projeto 14, e esse projeto ele seguiu o trâmite aí das 5 sessões necessárias aí para receber emenda e tudo mais. Qual que é o trâmite agora? Ele aguarda, por ser um projeto de resolução de mudança do estatuto, ele não tem a questão da urgência. Ele aguarda sim a assinatura da mesa diretora para que ele vá a plenário. Então, é o próximo trâmite, que a mesa diretora coloque isso em pauta para os próximos dias. É necessário isso, e deixa eu explicar, esse projeto depois ele é votado em 2 turnos, com simples maioria ele é aprovado. Então ele é colocado em votação, sendo aprovado com simples maioria, vai para um segundo turno, que o presidente ele pode convocar uma sessão, por exemplo, 10 minutos depois da primeira votação, ou uma sessão extraordinária numa outra data para esse segundo turno, e aí sim, passando em 2 turnos, com maioria mínima, né, ele passa a valer a partir do momento dessa votação. Lilian, meu caro Fábio, por enquanto é o que temos aqui da Assembleia Legislativa. Lembrando que logo mais às 2h30 da tarde tem a sessão ordinária do Parlamento Paulista nesta quinta-feira, e mais deliberações acontecendo, e eu estou aqui sempre à disposição de vocês para trazer informação. Obrigado, viu, Guga? Bastante informação, e talvez aí durante o dia o Guga entre de novo aqui conosco, né? Com certeza. Agora o Jornal da Rede Alesp vai para um rápido intervalo e logo mais voltamos com mais informações para você. Você acompanha